E vamos na musculação começar um conteúdo novo que é a musculatura dorsal. Nessa aula em particular eu vou falar de alguns exercícios na barra fixa. Então vamos lá. Costumo apresentar um exercício relacionado ao conteúdo do vídeo e depois a gente vai dar uma dissecada nesses músculos, ver origem, inserção, daqui um pouquinho eu falo isso. Então aqui nessa figura ilustra os principais músculos que participam desse movimento, os flexores do cotovelo, latíssimo do dorso, trapézio, ele sinaliza a parte mais baixa, e lá na frente, não dá pra gente ver aqui, mas o peitoral também trabalha alguma coisa. A gente vai falar disso mais adiante. Tem também alguns músculos que a gente não está vendo aqui, o redondo maior, por exemplo. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, esse exercício, a barra, pode ser feita de diferentes formas. Primeiro, a pegada, que pode ser pronada, como ele está fazendo aqui, ou pode ser supinada. Essa pegada pode ser mais afastada, mas na posição mais comum, que é ali, próximo da linha passando mais ou menos na direção do ombro, ou poderia ser até mais fechado. E posso variar também a elevação, quanto que eu vou subir. Então dá para fazer diferentes coisas aqui. E repare que esses dois exercícios aqui, que no inglês se chama de pull-up, na barra horizontal, eles não são exatamente a mesma coisa, e não é só por causa da pegada. Na verdade, claro, a pegada gerará uma mecânica diferente para o exercício, mas repare que este exercício aqui, no ombro, se a gente olhar só para o ombro, a gente vai perceber que o ombro está fazendo uma adução. Enquanto que neste exercício aqui, o ombro, eu tenho uma extensão do ombro. A gente tem a mesma lógica, os flexores do cotovelo trabalhando em ambos, nós temos movimentação no ombro, só que neste caso uma adução e neste caso uma extensão. Tem em ambos, principalmente nesse aqui, uma tendência, dependendo da pegada, de rotação interna do ombro, mais adiante eu comento isso. E a pegada em si nos faz imaginar, eu, por exemplo, se eu tivesse que chutar pela característica, eu diria que neste exercício aqui, o bíceps braquial e o braquial trabalharão mais por causa dessa posição, dessa pegada supinada, que dá um alinhamento melhor para as fibras do bíceps e do braquial. Enquanto que nessa aqui, o braquioradial, a tendência é trabalhar mais. Isso ainda sem olhar nenhum resultado, mais adiante a gente comenta sobre isso. Então, são exercícios com uma mecânica um pouco diferente e que terá efeito, por exemplo, se eu tivesse sem análise, sem dados de algum estudo específico, eu apostaria que o latíssimo do dorso trabalharia um pouco mais aqui, por causa da extensão, que é onde o latíssimo do dorso é bastante competente, enquanto que na adução, o latíssimo do dorso também faz adução, claro, mas eu tenho participação de outros músculos. Mas de qualquer forma, esses dois exercícios me parecem complementares para o trabalho do latíssimo do dorso. Eu acho que são duas variações interessantes. Bom, aí vai tendo nomes diferentes, né? Eu posso aqui para falar, por exemplo, na variação, né? Aqui, por exemplo, esse exercício aqui, que habitualmente se chama de chin-up, que você vai com chin por causa do queixo, né? Você vai até acima, coloca o queixo acima da barra. Esse aqui que é mais comum chamar de pull-up. Mas essas alturas a gente pode variar a posição do tronco. Aqui, por exemplo, nesse exercício, veja que ele leva na altura, ele leva até o peito, né? Eu levo o peito até a barra, por isso que ele é chamado aqui de chest to bar. São outras estratégias de
trabalho. Então, esse exercício aqui, que eu mostrei ali atrás, é chamado de pull-up. É o exercício que eu falei que tem uma adução do ombro mais característica. Este aqui, chamado de chin-up, porque você leva, de modo geral, o cotovelo acima da barra. E esse aqui é a mesma coisa, só peguei de locais diferentes. Mas aqui ele está mostrando talvez uma pegada um pouco mais aberta. Eu não falei lá atrás, eu acho que sim, né? Que a pegada também, né, pode ser fechada, aberta, pode ter diferentes variações. E a diferença na pegada aqui, sendo mais aberta ou mais fechada, vai ter claramente um impacto nos flexores do cotovelo. Quanto mais aberta, provavelmente por causa da amplitude do movimento que será menor, os flexores do cotovelo devem trabalhar um pouco menos. Pegadas fechadas, os flexores devem trabalhar um pouco mais, porque a amplitude de movimento será maior. Isso que vem, isso eu peguei nesses sites que eu sinalizo aqui, eu não costumo olhar essas coisas aqui, ó. Não em sites que eu não conheço a fonte. Fui lá, peguei as figurinhas, porque são legais, mas eu não costumo olhar, por exemplo, aqui ele está comparando um com o outro. Eu não sei se isso é verdade, então eu não costumo nem olhar. Onde que eu vou olhar? Eu vou buscar uma literatura científica que eu fico mais perto da verdade, né? Mais próximo. Mas aqui ele faz algumas comparações e depois a gente vai ver lá na frente se bate. Tá? Mas basicamente ele vai dizer que este aqui trabalha um pouco mais, é melhor para o trapézio do que esse. E esse aqui, por exemplo, seria melhor para a ativação do bíceps do que esse. Esse aqui vai na mesma lógica, diz que o pull-up é melhor para o trapézio e que esse aqui é melhor para o bíceps. O trapézio é um músculo bem grande, né? Tem que pensar em qual porção exatamente se está falando dele. E aí, falando então nessa origem e inserção de músculo, acho que o trapézio eu já comentei, mas só para relembrar rapidamente, ele tem origem lá em cima, na chamada linha nucal, e no ligamento nucal e nos processos espinhosos da C7 até a T12. Então ele vai passando pelos processos espinhosos da C7 até a T12. E ele vai se inserir na clavícula ali na frente, no acrômio e na escápula, na espinha da escápula. Então movimentos na escápula, tanto de elevar a escápula, rodar a escápula para cima ou para baixo, ou aduzir a escápula, tem a ver com o trapézio, porque ele é bem grande. Dependendo da posição, ele puxa para, dependendo do exercício, ele traciona para cima, dependendo ele traciona aproximando, dependendo ele traciona para baixo, dependendo de como você faz o exercício. Ação do trapézio. Se a coluna ficar paradinha, se você não mexer a coluna, ela fica fixa, o que o trapézio vai fazer? Eleva o ombro, principalmente essa região superior do trapézio, faz a adução das escápulas, aproxima uma escápula da outra, rotação superior da escápula e depressão do ombro, né? Tracionar o ombro para baixo. Se a escápula ficasse paradinha, se a gente conseguisse parar a escápula e o trapézio contraísse, o que aconteceria? Bom, você tem uma contração unilateral, quando só um dos lados contrai. Se só um dos lados contrair, você vai ter uma inclinação homolateral, né, só para um dos lados, e rotação contralateral da cabeça. Então ele faz uma inclinação e uma rotação da cabeça, e quando ele contrai ao mesmo tempo, ele estende a cabeça, né, traz a cabeça para trás. Então tem várias funções o trapézio. Isso aqui é só mostrando um pouco melhor, mostrando o ligamento nucal, onde ele começa lá em cima. E isso aqui, eu tenho quase certeza que eu peguei essa figura num dos livros do Kapandi, que são livros bem interessantes de fisiologia articular, e ele compara o trapézio com uma vela de um barco, dadas características, né? Então ele faz esse desenho aqui sinalizando isso, ligando
em tese, o barco a uma outra estrutura aqui, que é a cintura escapular. Latíssimo do dorso, origem, processos espinhosos das 6 últimas vértebras torácicas e todas as lombares. Crista sacral, lá embaixo, o terço posterior da crista ilíaca, então na região do quadril, do ilíaco, e face externa das 4 últimas costelas. Eu esqueci de falar que eu pego essas referências anatômicas aqui, deixa eu voltar. Eu peguei nesse site aqui, não é o melhor site sobre, na minha opinião, não é o melhor site de anatomia, porque se você pegar um livro de anatomia, você vai ver que a coisa é bem mais complexa, tem muito mais detalhes, mas ele é um site que resume uma informação. Então, para aquilo que eu estou querendo aqui, com uma informação um pouco mais resumida, ele é suficiente, tá? Esse aqui também tem algumas informações legais. Mas o bom mesmo, claro, do ponto de vista anatômico, é pegar um bom livro de anatomia. Mas voltando aqui. O latíssimo do dorso, inserção no sulco intertubercular. É bom sempre dar, apesar... o nome, só olhando o nome, normalmente a gente não consegue enxergar muita coisa. É bom olhar para a figurinha aqui e ver que ele tem uma posição bem na região medial do osso, bem interna, e por isso que ele participa da adução, ele participa da extensão. E exatamente isso que eu vou falar agora. Quais as ações do latíssimo do dorso? Adução do ombro, extensão do ombro, rotação medial do, eles chamam de braço, né, mas do húmero aqui, né, do ombro, e depressão do ombro, tracionar o ombro para baixo. Então essas são as funções do latíssimo do dorso. Romboide, que é um músculo que tem ação parecida com o trapézio, dadas características, né, ligado aqui na coluna e também na escápula, só que nesse caso, em vez de ser na espinha, na borda da escápula, na borda medial da escápula. Então, origem, processo espinhoso, da C7 a T5, inserção na borda medial da escápula, portanto, puxa a escápula. O romboide, há quem chama de romboide maior e romboide menor. O romboide menor é esse feixe mais superior, mais alto, e participam da adução da escápula, rotação inferior, obviamente, rotação inferior, a parte, o romboide maior, e elevação do ombro, claramente a parte mais alta do romboide. Redondo maior é um músculo que eu já falei dele, então qualquer coisa depois vocês leem com calma, mas pela posição a gente vê que ele participa da adução, ele participa também da rotação medial e a extensão da articulação do ombro. Veja que a posição dele não é tão diferente do latíssimo do dorso, e aí ele passa a ter uma função que se aproxima do latíssimo do dorso. Adução, extensão, mas claro que é um músculo que não se compara em volume, né? O latíssimo do dorso tem um volume, não só um volume, né? Mas como uma superfície maior, cobre uma área maior. E aqui é uma figurinha que eu também falo que o redondo menor tem uma função bem diferente do redondo maior, e aí para quem não assistiu, eu sugiro assistir esse vídeo aqui sobre a rotação externa do ombro, onde eu falo da importância, os músculos, quais músculos do manguito priorizar. Então quem não assistiu, esse vídeo é legal. E eu vou agora usar um artigo científico, claro, não tem só um, tem mais coisa, mas não dá pra gente falar de muita coisa. Vou pegar um artigo para a gente comentar algumas coisas sobre a barra. Então esse artigo que foi feito com 19 homens já com experiência em treinamento de força, jovens, e eles fizeram 5 repetições, mas como é um trabalho com eletromiografia,
desprezaram as 2 primeiras repetições por causa de ruído e ficaram com as últimas repetições. E o que eles compararam nesse artigo? Este exercício aqui, que é o pull-up, ele está chamando aqui de wide grip pull-up, porque a pegada está bem aberta. Aí, claro que essas comparações de artigos, você tem que ficar atento a isso, né? Porque se eu faço uma pegada fechada, a coisa já pode ser diferente, principalmente deve ser diferente em tese, usando uma questão de lógica, principalmente para os flexores do cotovelo. Mas então esse é o pull-up com a pegada aberta. Aqui embaixo o chin-up, então já mais perto do clássico. Aqui em cima um que ele chamou de pegada neutra, que é essa pegada que não é nem supinada e nem pronada. Então aqui a pegada é pronada, aqui embaixo pegada supinada e aqui uma pegada neutra. E ele comparou também com esse exercício aqui feito com uma corda, que é uma outra possibilidade. Vamos ver o que eles encontraram. Antes disso, outra coisa, toda vez que eu trabalho com eletromiografia, tem que avaliar um punhado de coisas, né? A posição de eletrodo, por exemplo, é algo bastante importante. Nem sempre os artigos destacam tão bem como este trabalho fez. Então, se a gente olhar para a região do trapézio, você vê que não pega, ele pega a região mais média do trapézio. Ele até vai falar que pegou uma parte baixa do trapézio, mas talvez poderia até ser um pouco abaixo. Eu não sou da área de eletromiografia, nunca trabalhei com eletromiografia, só conheço de leituras, mas suponho que daria até para trabalhar um pouco mais embaixo, tá? Mas eu estou chutando porque não é minha especialidade. Mas as posições, obviamente, considerando, por exemplo, está longe de pegar a parte alta do trapézio, né? Claro que o interesse deles era pegar por aqui mesmo, mas só para ficar atento a isso. Aqui voltando também para o braque radial, pegaram nessa região mais proximal ao cotovelo, né? E vamos lá para alguns resultados. O que eles compararam aqui? Eu vou destacar principalmente esses 2 exercícios, que é isso que ele está chamando aqui de pronado e supinado, é o pull-up e o chin-up. Só que este pull-up com uma pegada um pouco mais aberta, né, do que classicamente se faz, um pouquinho para cá. E o que eles compararam aqui em termos de sinal eletromiográfico? O trapézio médio, a região média, o trapézio, a região mais baixa, embora pela posição do eletrodo não estava tão embaixo assim, o latíssimo do dorso, e compararam também o infraespinal. Do ponto de vista estatístico, eles não encontraram diferença estatística. Então, do ponto de vista estatístico, cientificamente, eles vão falar no artigo que não houve diferença. Então, é como se o trabalho é a mesma coisa, ou seja, foi a mesma coisa para o trapézio, para as duas regiões aqui do trapézio, para o latíssimo do dorso e para o infraespinal. Numericamente, a gente vê um padrão que, neste caso, sempre foi maior para o pronado, que é essa posição aqui. Então, não dá para afirmar cientificamente que o pronado é melhor, numericamente pode ser, aí um chute, pode ser que se aumentar bastante o N, aumentando bastante o N, você diminui o erro padrão e pode ser que se encontre diferença. Mas, de modo geral, o que a gente percebe é não há diferença ou talvez uma tendência para ser maior no pronado. Então, numericamente para o pronado foi um pouco melhor o trapézio, a região do trapézio, tanto média como baixa, o latíssimo do dorso, e aí é algo que eu só olhando aqui não imaginaria, porque eu imaginaria que o latíssimo do dorso trabalharia mais na pegada supinada, mas não é o que o trabalho científico mostrou. Em parte pode ser porque a pegada está bem aberta, pode ser, e aí o latíssimo do dorso ele já começa bem pré-alongado. O infraespinal eles não encontraram diferença.
Depois vocês olham aqui para a neutra e a corda, mas a única diferença que eles encontraram do ponto de vista estatístico foi essa aqui, ó. Se eu não me engano, a diferença foi dessa posição, a neutra, com essa pronada. Então, que para o trapézio, a única diferença estatística foi aqui. A outra coisa que também me chamou a atenção aqui, que se eu tivesse que chutar, eu diria que para a posição pronada, a parte mais baixa do trapézio trabalharia mais do que a supinada. E, estatisticamente eles não encontraram essa diferença. Pode ser porque eles não mediram tão embaixo no trapézio, né? Mas por isso que é importante a gente buscar na literatura científica, porque entre a nossa hipótese, entre aquilo que olhando a gente imagina em virtude da nossa memória mecânica de exercício, da cinesiologia, nem sempre a coisa bate. E agora para outros músculos aqui. Para o bráquio radial. Então, estatisticamente, né, também não houve diferença estatística. De novo, a gente tem uma tendência numérica para algumas situações. Então, eu apostaria que o bráquio radial trabalharia mais nesse exercício. Não houve diferença estatística, embora foi numericamente um pouco maior. Eu apostaria que o bíceps trabalharia mais aqui. E de fato, numericamente ele foi um pouco maior, mas não foi diferente estatisticamente. O deltoide não houve diferença, embora foi numericamente um pouco maior aqui para o supinado. E para o peitoral também uma surpresa, eu não imaginaria isso. Por quê? A gente sabe que o peitoral ele participa da adução do ombro. Então, que é o que acontece nesse exercício aqui. Há uma adução do ombro. E o peitoral ele até participa da extensão do ombro, principalmente em posição como essa aqui, onde o ombro parte mais elevado, né, uma posição mais alta, como se você imaginasse, quem conhece lá o pull down, então ali o peitoral, por exemplo, trabalha. Mas eu imaginaria que de qualquer forma, por causa de uma função mais clara do peitoral na adução, que ele trabalharia mais aqui. E ele acabou trabalhando, não houve diferença estatística, mas numericamente ele foi maior para esse exercício. O que pode ter acontecido aqui? Neste exercício aqui, há uma tendência, principalmente se eu fizer uma pegada mais aberta, o dele não está tão aberto, mas se ficasse mais aberto, eu até apostaria que o peitoral trabalharia mais, por causa de uma tendência de rotação interna do ombro. E o peitoral é um músculo que faz a rotação interna do ombro, então pode ser que, por causa dessa tendência de rotação interna do ombro, o peitoral tenha trabalhado mais do que eu havia imaginado antes. Então, mas é uma coisa que só olhando as figuras, o exercício, eu não apostaria. Mas sempre lembrando que cientificamente, estatisticamente não houve diferença usando só esse artigo. A gente, quando N é baixo, quando eu digo N baixo, N pequeno, eu estou dizendo do ponto de vista matemático e estatístico, que é diferente porque trabalhar com 19, 20 pessoas não é tão fácil, mas estatisticamente o que a gente chama de poder estatístico é relativamente baixo. Então uma coisa que se faz na ciência, quando se tem alguns trabalhos similares, é uma meta-análise, que é onde a gente junta resultados de diferentes artigos, ou melhor, de artigos de diferentes autores, mas que sejam artigos similares, porque aí eu aumento o poder estatístico e às vezes eu encontro diferença estatística. Tá? Mas estatisticamente não houve diferença, matematicamente há uma sugestão. E como eu disse, eu não costumo olhar essas coisas em sites, em particular nos sites que eu não conheço as referências, né? Então eu não costumo olhar. Mas aqui, só para a gente brincar, vamos ver se eles acertaram aqui. A posição supinada é essa aqui, que é o chin-up, e a pronada, obviamente, é o que sobrou aqui. Na figurinha lá, eles falaram que este exercício seria melhor para o trapézio, este seria melhor para o trapézio em comparação a esse,
E o que o estudo mostrou é que numericamente realmente foi um pouco melhor, embora estatisticamente não deu diferença. E aí eles falam que este exercício aqui seria melhor para o bíceps do que este. E aí o que o exercício, eu não sei se eu mostro na frente, eu não estou mostrando na frente, mas se vocês voltarem ali atrás vocês vão ver, é que numericamente realmente o bíceps foi um pouco melhor para esse aqui. Numericamente, embora não deu diferença estatística. Tá? Então, estatisticamente não deu diferença, há matematicamente algo que se aproxima do que eles estão falando aqui. Tá? Ele diz que aqui é mais difícil de fazer, esse aqui é mais fácil. Todo mundo tem essa sensação, né, de que este é mais fácil do que este aqui. Aí são as pegadas. Aí que pro latíssimo do dorso eles falam que é similar. Pro latíssimo do dorso é similar. Eles também a mesma coisa aqui. E de fato, o latíssimo do dorso foi similar estatisticamente, embora um pouco maior para a pronada. E eu também apostaria que o latíssimo do dorso tenderia a ser um pouco melhor para a supinada, por causa da função de extensão do ombro. Mas o latíssimo do dorso também trabalha bastante na adução, principalmente nesse caso que está bem alongado, e isso deve ter contribuído bastante. Agora, uma curiosidade nesse artigo, algo também diferente, eles fizeram medidas na fase concêntrica e excêntrica. Aqui, só para facilitar, eles colocaram a sigla, mas eu coloquei em cima aqui para facilitar para a gente. Uma coisa interessante é que os músculos não se comportaram de forma similar na fase excêntrica. Uma coisa que a gente sabe, é clássico, a fase excêntrica sempre a ativação será menor. Você pode ver que a fase excêntrica, em qualquer situação, ele é sempre menor do que a fase concêntrica. Isso é clássico na fisiologia neuromuscular. O que foi diferente aqui é que alguns exercícios, vamos ver o braquioradial, por exemplo. Ele teve uma ativação grande, X, né? Não vou nem chamar de grande nem pequena, mas de X aqui na fase concêntrica. E a fase excêntrica não foi tão diferente. Foi menor, mas não foi tão diferente. Agora, quando você olha um exercício como este, até pode ser esse aqui, ó, o bíceps. Já para o bíceps, a fase excêntrica é quase... é muito menor, né? Não dá 50%, mas talvez aí perto de uns 40, 30 e poucos por cento menor do que isso aqui. Ainda mais claro foi isso aqui, ó, que aqui embaixo, para a parte alta do peitoral, a fase concêntrica foi de 27, por exemplo, e a excêntrica de 10, ou seja, a fase concêntrica foi quase 3 vezes maior do que a excêntrica. Esse aqui já não foi tão diferente. Então os músculos trabalham de forma diferente na fase concêntrica em termos de ativação. Alguns são bastante ativados nas duas fases, outros, como aqui para o peitoral maior, ele é mais ativado na fase concêntrica, bem mais ativado na fase concêntrica do que na excêntrica. Então isso é uma curiosidade. A diferença estatística que ele mostra é onde tem esses dois pontinhos aqui. Mas eu estou pegando só alguns resultados do trabalho, depois eu deixei ali o título, está ali para quem tiver interesse, ele está disponível na internet, mas qualquer coisa pode me pedir que eu passo. Bom, então qual é o resumo da ópera aqui? Sempre que tiver interesse em avaliar as diferenças de recrutamento, de participação de músculo, o bom mesmo é buscar uma literatura especializada sobre o assunto. Do ponto de vista cinesiológico, mecânico, biomecânico, a gente já consegue ter alguma noção, mas nem sempre, às vezes, as coisas não batem. A gente consegue já gerar algumas hipóteses a partir das funções dos músculos. Então, quando eu sei que tem uma adução do ombro, e pela posição eu sei, pela posição que eu conheço de origem e inserção do peitoral e do latíssimo do dorso, eu já posso afirmar que esses dois músculos eles participarão. Às vezes eu não consigo saber qual participa mais, né? Então a gente consegue, obviamente, ter uma dimensão disso.
Mas para ter precisão, o bom é buscar uma literatura, algumas literaturas científicas. Aliás, sempre que possível, mais do que de um laboratório só. Neste livro do Delavier, que é um livro mais, é um manual, então ele não cita referência nenhuma, então ele vai fazendo algumas afirmações que a gente não encontra na literatura. Uma afirmação que ele fala, por exemplo, é que se você fizer o pull-up puxando, ou melhor, o pescoço ficando à frente da barra, né, como se você estivesse puxando a barra para trás do pescoço, né, atrás da nuca, ele fala que trabalharia mais lá embaixo, enquanto que levado ao peito, trabalharia mais a parte alta. De fato, à medida que a gente vai inclinando o tronco para trás, levando, por exemplo, no peito, a tendência é que a parte mais alta do trapézio trabalhe. O que não dá para afirmar aqui é se realmente é esse finalzinho que nem é do trapézio, né, do latíssimo do dorso. E aqui também não é do trapézio, ele tá falando do latíssimo do dorso. Então ele está dividindo aqui, ele nem falou do trapézio. Ele está separando os feixes aqui do latíssimo do dorso. De fato, o latíssimo do dorso tem um punhado de feixes, há quem fale em torno de 6 feixes funcionais, mas eu não conheço se tem algum trabalho que mostre exatamente o que ele está falando aqui. Se alguém souber, tiver, me envie, mas eu não sei. Mas o que eu posso afirmar, e não só para o latíssimo do dorso, mas principalmente para o trapézio, é que quando você inclina o tronco, que eu vou dizer aqui, ó, que dá para afirmar com segurança que quando o exercício é feito com o tronco mais afastado da perpendicular do solo, ficando mais próximo daquilo que a gente chama de uma remada, então mais a parte média do trapézio será solicitada. Eu vou mostrar aqui na frente, no outro slide, vocês vão entender melhor, porque falando assim é sempre mais difícil de enxergar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, este exercício aqui, ó, se eu conseguisse inclinar meu tronco e ficar como esta moça está aqui no alto, se ele colocasse, por exemplo, a perna lá na frente, ficando com o tronco numa posição que foge da perpendicular, então aqui o tronco está na perpendicular ao solo. Então, se ele coloca um tronco que vai buscando um paralelo ao solo, a tendência é trabalhar a parte mais alta da musculatura das costas, como do trapézio, romboide. Isso a gente pode garantir porque tem um punhado de trabalho que mostra isso. Agora, isso aqui já é algo que mecanicamente se aproxima mais daquilo que se chama de remada, ou alguns chamam de puxada. Isso varia um pouco no Brasil. Há uma certa confusão entre puxada e remada, mas a gente vai falar isso em outra aula. Então isso aqui dá para afirmar que vai trabalhando a parte mais alta, principalmente do trapézio e do romboide. Sobre o latíssimo do dorso, como ele está sugerindo aqui, eu não sei se é verdade. Então não posso garantir, não conheço nenhum trabalho. E se alguém conhecer, me envie, que eu vou ter interesse em ler. E então é isso sobre barra. É o que a gente consegue falar no tempo que a gente tem. Acho que já dá para ter alguma noção das diferenças. Deixo aqui o nosso livro de propaganda para quem tiver interesse. Pode acessar lá pelo meu site. O nosso blog em atividade para quem tiver interesse em complementar a formação. Sempre, toda semana, uma postagem com assunto legal. As 2 últimas postagens, no momento que eu estou gravando, são essas aqui. Vocês podem acessar tanto pelo site ou indo pelo QR Code. Então eu termino esta aula aqui. Até a próxima aula.